Pode Assistir Podcast. Fala pessoal, eu sou Eric Paulucci. O que vocês têm sonhado ultimamente, hein? Já deu pra sacar que hoje a gente vai falar aqui de Sandman, nova série da Netflix, uma adaptação dos quadrinhos do rei aí da cultura pop, Neil Gaiman. E para conversar comigo hoje sobre essa série maravilhosa, né? Já deixando um pouco aí o spoiler do que eu achei da série, chamei o Fábio Gomes, aí, criador de conteúdo, e ele também é um membro do Entre Amigas, que já teve Natália Bride aqui, a Aline também. Bem-vindo, Fábio. Muito obrigado, Eric, por me receber, ainda mais para falar de Sandman, né? Que é uma série que eu estava ansioso, curioso, e estou muito feliz do jeito que ela se desenrolou, né? Ah, com certeza, com certeza. Se por algum motivo você estiver ouvindo esse episódio e não souber o que é Sandman, né? Eu acho um pouco bizarro. Sempre acho um pouco bizarro, mas às vezes acontece. Então eu vou dar uma sinopse bem rapidinha. Então, a gente conhece, né, no início de Sandman ali o Morpheus, né? Ou o Sonho dos Perpétuos. Aí você pode escolher, tem vários nomes, então você pode escolher qual você prefere chamar ele, né? Ele é um perpétuo, justamente, então ele é o rei do sonhar ali, né? O cara que comanda os sonhos e os pesadelos, e ele acaba sendo trancafiado, preso por conta de um feitiço por um grupo de cultistas ali e ele fica preso durante um século no porão ali de uma mansão na Inglaterra. E um dia ele consegue escapar do círculo mágico e ele acaba descobrindo que esses 100 anos que ele ficou aí longe do seu reino acabou destruindo completamente ele. Sonhos e pesadelos fugiram e tudo mais, e para reconstruir o mundo dele, ele precisa recuperar as 3 relíquias que completam o poder dele, né? Que é o elmo, o saco de areia e o rubi. Cada um deles tem um poder mágico. Eu fiquei um pouco receoso de dar essa sinopse, porque ela parece muito simplória pra gente descrever exatamente o que é Sandman. Você não acha também? Bicho, esse sempre foi um dos meus grandes problemas pra explicar pras pessoas o que é Sandman, né? Porque é um universo extremamente rico, né? Como você falou, tipo, você deu um resumo, e aí parece que é uma história relativamente simples, mas o Neil Gaiman, na sua genialidade, ali no final dos anos 80, quando ele criou Sandman nos quadrinhos, ele criou todo um novo universo mágico, né? Porque os Perpétuos, que é o que o sonho faz parte, né? Ele faz parte de um dos Perpétuos, não são deuses, são mais que deuses. Antes da humanidade pensar em deuses, já existiam esses Perpétuos, né? Que é sonho, desejo, destruição, que são coisas que são meio que fazem parte da condição humana, né? E ele meio que dá personalidade para cada uma dessas questões humanas. E isso daí que é aquela coisa que de eu ler Sandman pela primeira vez e ficar pensando, mas como é que esse desgramado pensou nisso, cara? Tipo, ele criou um mundo mágico, toda uma nova ideia. E é isso, cara. Tipo, eu sempre tive essa dificuldade para como é que eu vou explicar Sandman, esse universo tão rico, tão complexo, né, que só vai se desenvolvendo ao longo de cada HQ, né? São HQs, é uma série que, se você ainda não leu, ela é relativamente finita, né? Ela tem 75 edições, depois tem derivados e coisas do gênero, mas ao longo de 75 edições, né, tem começo, meio e fim, e isso permite com que o Neil Gaiman trabalhe e tenha ideias maravilhosas ao longo desse tempo. E vou falar que eu já vi aí que a Panini lançou edições definitivas aí, então, obviamente, soltando links em um monte de lugares e aproveitando um pouco a série. E quem quiser aí comprar agora vai gastar uma pequena fortuninha, hein? É um cascaio, é pesado, só que aquelas HQs, assim, aquelas histórias que valem muito a pena. Eu não sei se você já chegou a ler Sandman nos quadrinhos. Cara, pior que não, eu ia até perguntar, bom, enfim, você já respondeu aqui que você já leu e tal. Eu nunca li Sandman, eu já li outras coisas do Neil Gaiman, já li Good Omens, o American Gods também. Perfeito. Tem até aqui na minha estante aqui, acho que tem uma cópia aqui de American Gods. E eu só conhecia Sandman, assim, por ler sobre, quando eu fui pesquisar sobre o Neil Gaiman, essencialmente, sabe? E por isso que foi até legal, assim, saber que você já leu, porque eu acho que a gente vai ter
como falar a opinião de quem já leu, que aí a gente tá falando de uma adaptação, né? E isso é sempre muito relevante, né? Uma coisa que sempre todo fã, especialmente aí do público nerd, sempre pega muito no pé em relação a adaptações. E vamos ter também uma opinião de um completo leigo aí que só assistiu e gostou muito da série. Cara, eu tenho muito essa sensação, porque, tipo, de como eu já li esse mundo, né? De ter uma adaptação extremamente respeitosa à série, né? Eu lembro a primeira vez que eu li Sandman ter sido. Eu fui cortar o cabelo num desses cabeleireiros mais chiques e tinha uma cópia de Sandman. E eu lembro que era 4 horas da tarde, eu fiquei até 6 horas da tarde lendo, eles esqueceram de mim e eu esqueci de cortar o cabelo, eu acabei nem cortando o cabelo. De tão, assim, de novo que é você ler Sandman, sabe? De tão apaixonante que é essa história. Então, quando eu comecei a ver a série, eu tava meio receoso de falar, porque, enfim, Netflix, ela tem um histórico particularmente comigo, né, de coisas que eu gosto serem adaptadas de uma maneira meio estranha. Então, quando eu vi Death Note, eu fiquei bem chateado. Quando eu vi Cowboy Bebop, né? Eu fiquei bem chateado, porque eu vi a abertura de Cowboy Bebop, eu fiquei, meu Deus, vai ser incrível, eu tô muito ansioso, vai dar tudo certo. E aí você vai lá, assiste a série e fica bem decepcionado. Então eu tava bem receoso em relação a Sandman, né? Porque eu gosto muito da HQ, eu acho que é um trabalho muito singular. E eu tava muito, putz, mano, eles já vacilaram com algumas coisas muito importantes, né, da história da cultura pop recente. E até mais fáceis de serem adaptadas, se você levar em consideração, né? Porque o texto de Sandman é um texto denso, né? Essa questão que é latente, assim, na obra, que é esse lance da existencialidade, né? Uma coisa, assim, que é muito, muito forte ali, né? Então, para você transformar isso, né, em uma história que também possa ser digerida por um público mais amplo, é uma tarefa cascuda, ele não é para qualquer um. É bem difícil, né? Ainda mais quando você for pensar, você para pra pensar, o seu protagonista, no seu primeiro episódio inteiro, ele tem, tipo, 3 falas, 4 falas, ele não fala, ele é capturado e ele decide ficar em silêncio, então você tem um protagonista que fica calado por um episódio de quase 1 hora. E você tá apresentando tudo isso, né? E isso eu sempre achei muito complicado. Como é que isso vai traduzir? Será que vai dar certo? Será que vai funcionar? Eu sempre tinha muito esse receio, né? E aí, junta isso ao histórico não muito favorável, eu tava muito com um pezinho atrás, né? Aí você vê o primeiro trailer, você já fica mais empolgado, se deixa sonhar, né? Aproveitando que estamos falando de sonhos. E aí quando eu vi o primeiro episódio, eu falei, não, pronto, eu já tô completamente morfeolizado, sandmizado, eu estou fã já estou amando, porque eles conseguiram fazer uma tradução muito boa, né? E no seu caso, como é que foi, tipo, você que não tinha lido, como é que foi pra você ver esse primeiro episódio? Pô, foi muito interessante, porque eu justamente eu tava esperando uma obra mais, assim, não que seja uma coisa super cabeça e tudo mais, assim, eu acho que é uma obra que pode ser assistida por qualquer pessoa, assim, tranquilamente, acho que eles mandam muito bem, assim, nessa questão, mas eu fui assistir esperando uma história mais linear, assim, sabe? E aí, quando eu vi que nem fazia sentido contar uma história linear, porque a gente tá falando de um personagem principal, que é uma entidade que ela existe, né, cara? Ela não tem né, a própria história dela, assim, não segue exatamente uma linearidade, né? A gente tá falando de um ser, né, um ser perpétuo ali, né? O nome já diz, né? Então, quando eu comecei a assistir, assim, o primeiro episódio eu gostei muito, eu gostei do visual, eu achei que eles conseguiram trazer uma coisa, assim, meio Guillermo del Toro, sabe? Esse lance, tipo, esse sombrio fantástico, que é quase que uma fábula sombria, assim, sabe? E eu acho que isso me atraiu demais. E conforme eu fui assistindo os episódios e vendo aquela construção
construção, de você ter... Porque eu não sei se você também teve essa sensação, mas a minha impressão é que os 6 primeiros episódios, né, eles têm um arco ali, uma construção, mas eles são episódios que funcionam muito bem, muito fechadinhos entre eles ali, né? Eles têm conexão, mas eles funcionam muito bem ali como pequenos, como se fossem, né, sei lá, como se fossem, né, HQs ali individuais, né? Cada uma, né, cada capítulo ali que a gente é apresentado é como se a gente estivesse lendo mesmo, né, um quadrinho fechado ali, termina a última página, vai pro próximo episódio. Então, eu acabei ficando, assim, bem surpreso, assim, de ter tanto espaço para esses debates existenciais, assim, que às vezes os personagens trocam ideias, sabe? Tem 2 episódios que eu acho que vale a pena a gente falar um pouco mais pra frente aqui no podcast, mas eu fiquei até impressionado, assim, porque eu fiquei pensando, cara, imagina você como produtor ter a decisão ali de, pô, tô levando uma obra pra Netflix, é uma plataforma gigantesca, vai atrair diversos públicos, e você dedica, sei lá, 2 episódios pra falar sobre tipo, a condição humana e a morte, como, tipo assim, a forma que a gente encara a morte talvez não seja exatamente a que a gente deveria encarar, assim, né? E no meio, né, de 10 episódios, né? Então, sim, eu acho que foi assim, eu fiquei surpreso no bom sentido de que, cara, tiveram posições muito ousadas ali pra manter, eu acho que foi talvez isso que você sentiu, a originalidade e a fidelidade, né, do quadrinho. É que conseguiu manter a essência, sabe? Como eu não consigo olhar com os olhos de quem não viu, fico muito feliz de ouvir isso de você falando, né? Ouvir você falando, nessa questão de, tipo, de ser, cara, é algo que conseguiu apresentar bem esse mundo pra novos fãs, né? Então, é uma série que conseguiu fazer, acho que, algo muito singular, que é agradar quem é fã de verdade dos quadrinhos, né? Quem gosta dessas histórias, e quem tá chegando agora, né? E esses 2 episódios, eles são realmente especiais, né? Acho que, se não me engano, é o 5º e o 6º. Que justamente, né, acho que esse o 5º episódio que você fala sobre a condição humana é muito sobre as máscaras que a gente coloca e sobre os sonhos que nós temos e como isso nos mantém nos nossos caminhos, né? E nos faz viver em sociedade, né? Nos permite viver em sociedade. E a maneira que esse episódio é filmado, eu acho que ele é extremamente feliz e deixa tudo só dentro da lanchonete, que é realmente um trabalho excepcional dos atores pra fazer ele funcionar, sabe? Eu acho que quando você assiste, você vai sentindo cada ator tendo uma quebra em cada momento em que eles começam a se despir das facetas sociais pra começar a entrar nesse mundo de honestidade bruta, né? E aí, como esses atores o episódio futuro focado nesses 5 atores, como eles vão se desconstruindo a cada momento, a cada dor, nossa senhora, é muito bom. Opinião que ninguém pediu. Ô Fábio, antes da gente continuar o nosso papo aqui, deixa eu só fazer um momento jabá e lembrar o pessoal que tá ouvindo ou assistindo a gente de seguir o Pode Assistir no Instagram, lá no @pod.assistir. Agora a gente tem canal no YouTube, então você pode entrar lá e seguir o Pode Assistir, né? Se inscrever no canal, deixar o seu like se você já estiver vendo a gente por essa plataforma. Se você estiver ouvindo ou assistindo, agora a gente tem que falar assim também, porque o Spotify tem vídeo e o Pode Assistir já está com vídeo no Spotify. Se você estiver acompanhando a gente por alguma plataforma de streaming, lembrar você também de seguir a gente aí dentro e no Spotify especificamente, avaliar o nosso conteúdo, nosso trabalho, é sempre legal pra gente aí, dar aquele ânimo extra, né, pra gente continuar sonhando em fazer o nosso conteúdo, aproveitando o gancho aqui. E eu também sempre deixo uma enquete ou alguma brincadeira legal lá no Spotify pra ter uma interação com vocês em algo relacionado ao episódio. Então, pode entrar lá, participa, é sempre legal, e usa o espaço de comentários aqui, tanto no YouTube quanto no Instagram, para comentar se você tá afim de ouvir, de ver um episódio de alguma série específica que você tá curtindo muito e ninguém tá falando sobre, ou se você descobriu um filme legal e acha que daria um episódio bacana pra gente, gostaria de ouvir a gente falando sobre ele, então fica aí o convite para participar. E, Fábio, agora o espaço é seu, onde as pessoas te acompanham?
Ó, gente, vocês podem me procurar em Fábio Gomes no Instagram, no TikTok, no YouTube, na Twitch. É o número 1 e Fábio Gomes, tudo junto. Então você pode me encontrar em todos esses lugares, né? É a mesma arroba, é o mesmo jeito de procurar, né? Eu tenho feito vídeos falando sobre cultura pop, humor e brincando um pouquinho com essas coisas, especialmente no TikTok, né? Onde eu tenho investido bastante. E, inclusive, soltei um vídeo hoje falando sobre como vai ser a segunda temporada, né? Porque o showrunner falou sobre qual vai ser o próximo arco, né, de Sandman, que vai ser adaptado, e é um dos arcos mais incríveis dos quadrinhos, é um negócio maravilhoso, Estação das Brumas, e a gente pode até discutir mais pra frente também, mas a gente vai deixar Com isso pra depois. certeza. Vai ficando junto com a Com gente certeza. aqui. Pô, eu queria continuar nosso papo aqui. Bom, acho que já ficou claro que tanto eu quanto você gostamos muito, né? Mas eu queria saber, especialmente, assim, de você, assim, que leu os quadrinhos, qual que foi a especificidade, assim, que eles conseguiram captar na série que mais te chamou a atenção, que mais falou assim, é isso, tá Cara, aqui o ouro. Ou o rubi, eu né, acho melhor. que é conseguir manter as discussões da humanidade que o quadrinho propõe, sabe? Sobre o que é sonhar, o que é cada um desses mundos e tal. Porque eu tava um pouco receoso de simplificarem demais, como a gente tinha falado um pouco antes. E, além disso, né, há muitos momentos em que o Neil Gaiman falou, olha, a gente não precisou muito de um storyboard, a gente tinha os quadrinhos. Então, tipo, você vê momentos dos quadrinhos adaptados perfeitamente pra tela. Toda a conversa do Morpheus com a morte, lá no 6º episódio, já fizeram uma comparação que você fala, é o quadrinho, é as falas, eles nas mesmas posições, bonitinho, e tem momentos muito clássicos que eles conseguiram transmitir muito bem pra tela. Então, eu acho que imageticamente tá muito bom, eu acho que ele conseguiu também trazer todas essas discussões filosóficas. Então, quando você bate o olho, você vê esse mundo, você vê o sonhar da maneira que ele foi construído, e tão respeitoso, e trazendo as discussões que têm que ser trazidas, acho que é um prato cheio pra quem é fã, assim, sabe? E os atores também fizeram um trabalho fenomenal de encontrar a essência, de encontrar a voz desses personagens, né? Quando você vê o ator que faz o Sonho falando, né, o Morpheus, você fica tipo, meu Deus do céu, cara. É essa voz, eu não sei como alguém imaginava, mas na minha cabeça era essa voz mais sussurrada, falando de um jeito mais pra dentro, mais sussurrado, e eu fiquei, meu pai amado, achar esse cara perfeito. Eu não sei se você viu, assim, entrevistas do Tom Sturridge, né, que é o cara que interpreta o Sonho. A voz dele não é obviamente muito diferente, mas a forma dele, ele é um cara super expressivo, assim, né, super, assim, sei lá, sabe, uma pessoa alegre, assim, que você vê que a pessoa é uma pessoa feliz, assim. E não só pelo fato dele estar fazendo um papel aí da vida, mas é impressionante, e eu vi numa entrevista dele ele falando que, tipo, quando eles estavam fazendo, né, ele falou que eles fizeram muitos testes de peruca, de maquiagem, de roupa, porque eles ficavam nesse lance de fazer alguma coisa muito parecida com o quadrinho, ou tentar uma linguagem que é um meio termo, assim, né, e aí ele falou que o Neil Gaiman foi essencial, assim, para a construção do personagem na série, porque o Neil Gaiman falou que, assim, que o Sonho precisava ser alguém que fosse só mais uma pessoa ali no centro de Londres, e nesse lance da voz ele falou pro Tom, assim, que na concepção dele, né, a voz do Sonho era a mesma voz que você às vezes conversa ou ouve antes de dormir, assim. Então, é essa coisa meio internalizada mesmo, né? Um negócio mais fechado. Que mesmo com raiva, é uma voz que te acalma, assim, mais ou menos, entre aspas, né? Não, e essa observação que você colocou agora é perfeita. Então, quando você vê essas coisas, assim, essas escolhas que os atores tiveram, a atriz que faz a morte também, ela tentando ser mais otimista em relação à humanidade e tudo, maravilhosa. Então, quando você vê essas coisas e essas escolhas, cara, me deu muita alegria de ver isso sendo feito, né? E depois você, cara, também outro ator que tá sensacional,
é o autor que faz o Desejo também, que eu descobri hoje que ele fez um tweet perguntando pro Neil Gaiman se ia ter, e aí o Neil Gaiman respondeu pra ele, não, vai ter sim, se você quiser fazer o teste, aqui tá o link. E aí ele fez o teste e passou. Eu fiquei, Caraca, muito bom, muito bom. meu Deus do céu! Então é isso, se você for ator, quiser uma oportunidade, peça, né? Tiver uma propriedade que você gosta estiver sendo feita, peça pra fazer o teste, quem sabe, né? Aconteceu isso em Sandman. Pô, não rolou essa historinha que o Robert Englund aí na última temporada do Stranger Things, ele ligou pros Duffer Brothers e falou, pô, eu assisto a série de vocês, acho legal e tal, pô, não tem uma pontinha aí pra eu fazer alguma coisa e tal, então, aparentemente aí, né, essa despretensão aí funciona. O Simu Liu, quando foi anunciado o Shang-Chi, também teve um caso desse, né, que anunciou o Shang-Chi, ele falou, nossa, Marvel, vamos conversar, de repente ele virou o Shang-Chi. Então, jeito tá dando, então se arrisca, né? Tem a cara de pau que às vezes dá certo. Não, sem dúvida nenhuma. E outra coisa que eu até queria saber, assim, né? Acho que a gente pode entrar um pouco nesse lance da... Eu acho que tem uma coisa legal, assim, que eu não sei se você sente isso, assim, mas eu acho que o Neil Gaiman, ele também é um cara que ele acabou aprendendo com alguns erros aí, né, em termos de adaptação das obras dele, assim, né, porque a gente tem um exemplo que é, cara, eu acho que não dá pra chamar de mal sucedido, mas que perdeu a linha ali, que é o American Gods, né, foi talvez a primeira grande obra dele, né, adaptada pra ser uma série, que começou legal e depois degringolou. Aí, mais recentemente, ele teve a adaptação do Good Omens ali pela Prime Video, né? E eu acho que foi uma construção da própria dele, assim, como showrunner mesmo, como produtor executivo de uma obra audiovisual, né? Porque aqui em Sandman, assim, a impressão que eu tenho é que todos os aspectos de adaptação e de obra por si só, assim, foram muito assertivos, assim, né? Você tem essa sensação também de que talvez essa caminhada tenha me ajudado um pouco em Sandman, o produto final Sandman? Eu acho que sim, cara, porque, enfim, às vezes você precisa tropeçar pra entender o erro e não fazer de novo, né? Eu acho que American Gods é o melhor exemplo disso, porque quando você tem uma HQ muito boa, que acabou tendo uma adaptação que nem se falou, começou bem, depois começou a ficar arrastado, ficou estranho, a história meio que se perdeu até a série ser descontinuada. No Good Omens já melhorou, né? O Belas Maldições é um livro sensacional também. E a adaptação já ficou melhor, acho que já ainda não é engraçado dizer, porque Sandman pra mim tá muito pau a pau com o que é o quadrinho, e American Good Omens ainda tá abaixo do que é o livro, sabe? E aí ele chegou agora, acho que em Sandman mais preparado mesmo, sabe? De tipo, falar, olha, beleza, agora eu vou fazer Sandman, eu já sei o que eu tenho que fazer, o que eu tenho que manter, aonde eu posso adaptar, o que eu posso levar pra frente, o que eu tenho que tirar. E funcionou muito bem. Eu acho que a série... É muito difícil isso acontecer com um quadrinho muito clássico, mas ela tá muito pau a pau com o que é a HQ, né? Eu tô muito... Cara, você não tem noção o quanto eu tô aliviado, sabe? De ter assistido essa série e ter ficado boa. Eu imagino demais, porque, cara, eu lembro que quando começaram a sair as primeiras imagens, que, pô, claro, obviamente eram imagens, sei lá, fotografia de set, sem tratamento, sem nada. Eu lembro que teve uma galera que ficou meio... Mano, o que vai acontecer, assim, sabe? O pessoal ficou receoso pra caramba, assim. Eu acho que, sabe uma outra coisa também que ajudou muito, assim, o lance? Eu acho que, tipo, as pessoas que foram envolvidas no projeto também, eu acho que trouxeram um pouco desse lance de se apoiar no quadrinho mesmo, né? Então você tem, tipo, como showrunner, você tem o Alan Heinberg, que é um cara que vem dos quadrinhos, né? É roteirista de quadrinhos, escritor de quadrinhos, né? Por formação. Veio pro cinema, participou do primeiro filme da Mulher Maravilha. Então, é um cara também que tem essa mão ali de adaptar pra tela, né? E, obviamente, né, o David Goyer, né? Que, pô, fez aí trilogia Dark Knight e tudo mais. Então, assim, na pedra fundamental desse projeto, tinham pessoas que têm experiência tanto em quadrinho, quanto em cinema, e quanto transformar um quadrinho em cinema, né? Então, no final das contas, talvez isso tenha pesado muito também.
Acho que pesou, né? O Goyer, ele é um cara com uma experiência pra bom e pra mal também, sabe? Tipo, ele fez, do mesmo jeito que ele fez a trilogia do Cavaleiro das Trevas, ele também fez Blade Trinity, que é horrível, sabe? E que é o terceiro filme do Blade. Então, ele é um cara que ele tá muito envolvido com questões, né, com adaptações de HQs e livros e etc. E eu acho que ele é um cara que também já sabe exatamente como caminhar por essas obras, né? E uma obra tão rica quanto Sandman, né, que precisava de tão poucas adaptações, na real, quando você consegue ver a série pronta e você consegue falar, putz, não precisava de tanta adaptação assim mesmo. Eu acho que ele deve ter sido fundamental para fazer isso tudo funcionar. Pô, até aproveitando falando sobre adaptações, né, eu queria falar um pouco sobre o episódio 5 e o episódio 6, que são 2 episódios, assim, acho muito marcantes. Eu tenho visto muitas pessoas, até no Twitter, falando muito sobre eles, né, 2 episódios muito existencialistas ali, né, trazendo o âmago ali das discussões da obra como um todo. E são 2 episódios que, coincidentemente, são retratados de uma forma muito fiel, assim, ao que é visto no quadrinho, né, porque eu até li que, se eu não me engano, no episódio 5, o Neil Gaiman falou que, tipo, eu acho que só tem 3 diálogos no episódio inteiro que não estão nos quadrinhos, assim, então, eu queria que a gente falasse um pouquinho o que você achou, né, assim, não só em termos de adaptação, assim, mas você assistindo, especialmente, assim, ó, o 5º episódio pra mim foi, assim, eu acho que o 6º ele marca mais, ele te deixa mais reflexivo, mas é que o 5º ele tem uma escalada de loucura, de coisas acontecendo que você fica assim, mano, o que tá acontecendo, assim? Como é que foi pra você assistir esses 2 episódios? Cara, o 5º foi uma delícia mesmo. Foi tipo, é aquele momento que você sabe que tá chegando, então você já tá ansioso, você já tá tipo, ai meu Deus do céu, como é que vai ficar isso aqui? Ai, isso aqui será que vai dar certo? E aí quando você começa a ver, e que nem eu falei, acho que foi muito corajoso deles falarem, não, vamos só ficar na lanchonete mesmo, vamos encarar esses personagens e ver as evoluções e desevoluções deles, né, as desevoluções deles. Então isso funcionou tão bem e de uma maneira tão especial que você acaba, você tá tipo, cara, sabe, o que eu acabei de ver, como isso deu certo, você fica sem ar, assim, sabe, é um negócio, é realmente uma montanha-russa de emoções maravilhosa. E como eu falei um pouco mais cedo, a atuação dos atores né, nesse episódio específico, elas precisavam ser muito certeiras, assim, sabe? Porque especialmente no começo, eles precisam falar muita coisa que eles não querem dizer. Então, quando a esposa fala, não, pega o que você quiser, fica à vontade. Você sabe que não é isso que ela tá querendo dizer. Ela tá querendo falar, não é pra você pegar isso aí. Tô falando pra você não pegar. E o outro cara, ele quer brigar, mas ele engole. Então, tipo, tem muitos implícitos ali dentro, né? É um começo do episódio, todo mundo tá dizendo o que não quer dizer. E é um episódio realmente muito especial, assim, sabe? Você dá um espaço pra todo mundo aparecer dessa maneira foi lindo. Pô, e outra coisa também que a série mandou bem demais é que eles pegaram todo o primeiro escalão de atores britânicos, né? Impressionante, né? O David Tellez lá como John é muito bom, cara. Não, tem uma ótimo. parte do episódio que eu acho demais, que as coisas já estão começando a degringolar, assim, que ele vai e entra na cozinha e pega um pote de sorvete, assim, e sai comendo sorvetinho. Assim, é muito bom aquilo, cara. Muito bom. Ele é perfeito, cara, e ele consegue passar, né, toda a loucura que o personagem exige, sabe? Toda a angústia que ele sente também, muito com o poder da fala e aquele olhar pesado que ele tem pra todo mundo. Eu gosto muito na hora que a garçonete vira pra ele e fala, não, o que você quer, meu lindo? E ele faz, tipo, você não acha que eu sou lindo de verdade, não é mesmo? Aí quando começa a transformação do momento, e você vai vendo a satisfação dele ver as pessoas se despindo das questões, das máscaras sociais, né? Então você vai vendo toda essa... ele esmagando todo mundo e sentindo um prazer nisso, e nossa, é um episódio muito pesado, assim, é muito sobre... E o final, né, o discurso do sonho sobre a importância, não nessas máscaras, né, mas
de como os sonhos fazem as pessoas seguirem em frente de maneira otimista, né? Sim. É até uma visão bonita sobre máscaras sociais, né? E como ele derrota ele, né? E eu fiquei muito feliz também porque, enfim, né? Quando ele aparece gigantão e ficou bonita aquela cena, eu falei, que porra, deu certo. É muito bom mesmo, e eu acho que esse episódio tem até um lance legal, assim, porque ela conversa muito também, né, e eu acho que isso é foda de Sandman, né, tipo, é um texto, sei lá, dos anos 90 ali, né, e aí você tem, tipo, ele muito atual em alguns discursos, assim, né, ele tem um lance ali meio de, também, esse moralismo, né, de achar que é travestido de sinceridade ali, né, Uhum. de, você tem que ser correto, né? Tem que andar sempre pelo certo, sabe? Tem uma coisa meio no discurso do John, né? Como um personagem, Uhum. assim, né? Do tipo, ele não consegue relacionar uma mentira como, por exemplo, né? Que a motorista lá, a moça que ele sequestra, né, fala, Uhum. né, assim, às vezes ela só tava querendo te proteger, entendeu? Talvez você não tivesse pronto pra aceitar, né, a verdade naquele momento e tal. E ele não consegue entender isso. E você, bom, tem vários exemplos na sociedade aí de pessoas que pregam essas verdades incontestáveis aí, morais, né, mas, enfim. Exato. E sexto episódio, cara. Então, sabe o que eu acho engraçado até? Né? Eu acho que você teve uma experiência com o quinto episódio que foi tipo. De experimentar aquilo acontecendo né, em outro formato, né? Pra mim foi uma coisa maluca. Eu até fiquei meio. No começo eu fiquei meio. Tipo, o que tá acontecendo aqui, sabe? Tipo, beleza, eu conheço já o John e tal, mas por que ele tá numa lanchonete? Quem são essas Uhum. pessoas e tal? E aí, conforme foi escalando a coisa, eu fiquei assim, meu, que absurdo e tal. E aí, quando a gente vai pro sexto episódio, que aí é meio que quando, sei lá, a gente volta mesmo, né? Porque esse quinto ele serve meio que pra mostrar consequências ali e tudo mais, Uhum. né? E aí a gente volta pro sexto ali, que já volta um pouco mais pra história do sonho mesmo e tal. Aí a gente tem esse episódio que, cara, é lindo, né? É um episódio muito bonito, assim, Perfeito. de ponta a ponta, né? Sim, é um episódio que, cara, eu assistindo eu me emocionei bastante, né? Porque é uma outra visão do que é a morte, né? De como a Uhum, morte age, né? Porque normalmente quando você vai pegar a morte na cultura pop ou histórias, etc., é sempre uma pessoa muito sombria, né? Uma pessoa que é muito pesada, ela tá vindo buscar, ela tá vindo te ceifar, né? Então ela acabou, então ela, sabe, há uma a morte parece que ela criam ela como se ela tivesse um prazer em fazer isso. uhum, E aí, no caso do Sandman, você tem uma história, né? Você tem uma morte que ela tenta ser uma pessoa compreensiva em relação a esse momento. Então, você tem uma morte que ela vai te olhar de uma outra maneira, como tipo, olha, infelizmente não tem mais tempo, sabe? Tipo, ela entende, né? E isso é uma das falas dela também, que ao longo da existência dela, ela entendeu que as pessoas, quando elas nascem, elas precisam de um rosto legal e gostoso, bacana do lado delas, né? No caso, a mãe. uhum. E no final também, né? É legal elas terem um rosto que esteja olhando, vendo e entendendo o que elas estão passando nesse momento final da vida, né? Nesse momento em que a vida delas acaba. E toda a construção do episódio, né, e a reflexão sobre o que é viver, né, e por quê, e como a humanidade tem medo de morrer, né, e tem pena, né, tem uma frase até do Chico Anísio que eu acho muito boa, que ele falava que ele não tinha medo de morrer, ele tinha pena, porque tem tanta coisa para fazer ainda, e Uhum. isso fica muito exemplificado na segunda parte do episódio, né, que o primeiro é todo sobre o sonho e a morte, e a segunda parte do episódio é sobre um cara que vai vivendo, né, eternamente, e ele fica tipo, não, ele tem a hora que ele fala, não, eu odiei cada segundo dos últimos 80 anos, tem uma hora que ele dá tudo errado pra ele. Aí
o sonho vira pra ele e fala, não, agora ele vai falar que ele quer morrer. Ele quer morrer. Não quero, Me tá dá mais ótimo. 100 aí. Me dá mais 100, tá ótimo, não tem problema. Vamos fazer mais, tem mais coisa pra fazer. Agora, antes não tinha guardanapo, agora tem guardanapo. Olha que coisa legal, a gente limpava a coisa na manga. E aí ele vai evoluindo de tempos em tempos. E isso que eu acho que é muito sobre, né, o que é ser humano também, Sim. né? Você vai ficando, você tem pena de morrer porque você tem tanta coisa pra fazer ainda. E é isso que é a beleza da morte, ser uma pessoa compreensiva. Ela fala, não, eu entendo, mas infelizmente vem comigo, você vai conhecer um outro mundo. Não, e é muito legal essa segunda parte também, porque no desenrolar do episódio ali, especialmente no final, né, eles tretam lá, né, porque ele fala que, já entendi porque que cada 100 anos você vem tomar uma comigo aqui, né, porque você é sozinho, você tá precisando de um amigo e tal, e aí o sonho fica bravo, vai embora e tal, fica preso, né, então ele perde o próximo encontro, e é muito legal, assim, no final do episódio, que você vê que o cara, tipo, abriu um bar lá, uma nova, The New Inn lá, pra ficar esperando. E aí eu acho que é até legal, assim, né, do ponto de vista, pra ver como, cara, assim, eu achei muito bem amarrado, assim, é que esse talvez seja ali, vendo a construção ali da história, o primeiro passo ali pro sonho também mudar a percepção dele em relação a ele mesmo e a como ele trata as pessoas, né? Então, é engraçado até como essa série ela vai desconstruindo o próprio protagonista, né? Assim, ela vai mostrando que, por exemplo, os pesadelos que fugiram e tudo mais, assim, tipo assim, não é que eles são malvados e tal, eles estão buscando uma chance de existência ali, além de uma função que, teoricamente, eles são programados. E aí você vê isso acontecendo com os perpétuos também, e com o sonho especificamente. Então é muito legal, assim, como você vai pegando, assim, pequenas coisinhas que aí vão desenrolando em outros lugares e tal. Isso aí é prova de um ótimo texto, né? Exato, isso mostra a força do texto de Sandman, né, que, enfim, desde o final dos anos, começou no final dos anos 80 e ainda segue muito forte até hoje, né, essa evolução do sonho de deixar de ser um ser até um tanto egoísta, né, que tipo, olha, agora eu mando aqui em tudo e tal, e agora ele entende que não, o cara realmente é meu amigo, nós somos amigos, né, eu preciso dele e ele precisa de mim, porque, enfim, ao longo de 500, 600 anos, ele é a única pessoa que eu tenho vontade de ver e conversar e tal. E mais pra frente, quando a relação dele com a Lucienne, quando ele fala, não, olha, toma conta, eu entendi, você queria um pesadelo, você queria um propósito, e eu não posso esperar que eu voltei depois de 100 anos e que tudo vai ser a mesma coisa. Tudo muda, né? Tudo é mutável, então, beleza, você quer a oportunidade de fazer as pessoas sonhar, ter esperança, eu vou te dar essa oportunidade, então, eu crio outros pesadelos, não tem problema, sabe? Ele entender tudo isso, né? E isso é muito bonito da série, né? E eu acho lindo também, porque um desses pesadelos, né? Dois pesadelos e um sonho que escapam, né? Isso também faz parte de toda a questão, né, do sonho não ser um negócio muito racional, né? Não sei como explicar isso direito. Porque um dos sonhos que escapa não é um ser, é uma paisagem, né? Ele fala, não, eu queria ver como é que era ser um humano, então eu me transformei em humano e escapei. Aí quando ele volta a ser uma paisagem linda, e você fica tipo, meu Deus, a transformação ali é toda maravilhosa. Fica... Muito boa mesmo. Que perfeito. É muito legal mesmo. Até aproveitando aqui o gancho, né? Eu queria saber o que você achou desses, assim, dos 3 últimos episódios, porque eu, como não conhecia a obra e tal, confesso pra você que esses 3 últimos, porque a gente tem, né, uma estrutura ali de 10 episódios, né, a primeira temporada, e a gente tem os últimos 3 episódios, o 8, o 9 e o 10, que eles são meio que uma história por si só, né? Obviamente você traz ali todos os elementos que você já aprendeu do personagem e tal, mas ele começa e meio que termina ali uma história específica que é esqueci o nome dela agora, Rose Walker. Rose Walker, que ela é um vórtice do sonho, né?
ela consegue, ela é uma pessoa que ela consegue transitar no mundo dos sonhos, nos sonhos das outras pessoas, e ela tá começando a afinar a barreira entre o sonhar e o mundo real, né? Confesso pra você que não que eu tenha cansado, eu achei muito legal, mas, tipo assim, em comparação com todos os outros episódios, assim, esses 3 últimos eu já fiquei meio, tipo assim, tá legal, mas tá legal já, tá bom já, talvez um episódio a menos aí. Eu consigo entender, sabe? Eu entendo bem porque esses 3 últimos, eles dão uma desacelerada mesmo. Uhum. E a sensação que dá é que, tipo, eu espero que até a Netflix faça isso na segunda temporada, que era uma série que eu queria que saísse semanalmente, né? Não de uma vez só, porque ela tem muito potencial e muita força por episódio pra segurar. Mas eu espero que pelo menos ela divida a temporada em 2, né? Porque a sensação que dá é que os 5 primeiros eles fecham certinhos, e do 6º até o 10º é mais uma parte. É como se fosse uma segunda temporada, entre aspas, né? Porque tem a ver, mas não tem tanto a ver, é uma continuaçãozinha. Mas é muito a sensação que eu tenho quando eu leio grandes arcos de quadrinhos. Isso também acontece, que você tem um grande arco, aí se fecha no Jon, quando ele vence o Jon, aí você tem uma história de passagem, de reflexão, que é no caso a morte, né, aquele ali, e depois você tem mais um arcozinho pra trazer um próximo que, enfim, vai ser uma segunda temporada com a promessa de um dos melhores arcos de Sandman. Mas é uma parte que realmente dá uma desacelerada, né? Você tira mais o Sandman, né? O Morpheus de protagonista. Ele vira mais um coadjuvante na história da Rose Walker. E é uma história que ela se estende mais do que devia em alguns episódios, sabe? Eu acho que ali, se tivesse que cortar alguma gordurinha, eu entendo que ali poderia ser o lugar. Eu fiquei satisfeito, pra mim tá show, mas eu consigo compreender que nesse final você poderia falar, se eu tirasse aqui um pouquinho mais aqui, fosse um episódio a menos talvez ficasse mais rápido, ficasse mais gostoso de acompanhar, mas no geral, pra mim, chef's kiss. Pô, eu achei maneiríssimo aquela cena final lá da convenção de serial killers lá, ele falando assim, não, agora eu vou tirar o sonho de vocês e vocês vão ter que conviver com a dor e o sofrimento das vítimas e da própria percepção que vocês têm deturpada e tal, né? Porque se você levar assim ao pé da letra, não que é o serial killer, senão uma pessoa que tem uma fantasia, um sonho ali meio deturpado ali sobre as coisas, né? Então, tipo assim, ele dá o famoso choque de realidade ali nos caras. Choque de realidade. Eu gosto muito da fala dele quando ele diz que, tipo, vocês são egoístas, vocês ficam falando que vocês são consequência do mundo, que nada é culpa de vocês. É culpa sim. É culpa sim. Agora vocês vão entender que é culpa de vocês sim. Né, que vocês estão tirando a liberdade de viver de outras pessoas. Então, meus queridos, já era. E aí, é só isso que eu vou dar pra vocês. E aí nenhum consegue sobreviver e aguentar, né, o peso das responsabilidades do que eles fizeram. Então aquela cena ali é tipo... É legal como uma cena consegue ser pesada sem necessariamente mostrar muita coisa, né? Sim. Você ouve som, você vê alguém ligando pra polícia, né? Você vê o começo de algumas imagens e aí você fica, nossa, mano, o peso de tudo isso é muito especial mesmo, do jeito que foi construído. E já pra gente fechar aqui os nossos comentários sobre Sandman, já que você tocou no assunto aí segunda temporada, agora eu fiquei curioso, o que nos aguarda, porque vai ter, né? Não tem nem discussão, né? Vai ter. A Netflix não confirmou oficialmente até o momento da gravação deste podcast, mas é muito difícil não ter, né? Porque é uma série que está em primeiro lugar em vários países, ela teve uma resposta muito boa de fãs e da crítica, então é muito difícil você não ter uma segunda temporada, tem que acontecer um desastre, assim, para não acontecer uma segunda temporada. Tanto que, né, em entrevista à EW, o Alan Heinberg, ele falou que eles já estão pensando na segunda temporada para trabalhar a Estação das Brumas, né, que é um dos arcos mais queridos para quem é fã de Sandman, que a história é basicamente sobre uma guerra no inferno.
Eu não vou dar o spoiler do final, tá? Eu só vou falar mais ou menos como acontece. Quando você termina a série do Sandman, você vê que Lucifer já tá planejando alguma coisa. Uhum. E o que acontece? No começo desse arco, os outros perpétuos, né, os irmãos do Sandman, convencem ele a resgatar a Nada do inferno. A Nada é aquela personagem que quando ele tá indo ver Lucifer no 4º episódio, né, o demônio faz ele passar na frente de uma prisão e ele faz, nossa, Nada, essa pessoa que eu me apaixonei há muito tempo. Então ele teve essa paixão com a Nada, ele, por conta dessa paixão deles dois, né, vou fazer só o resumo da obra. Mas por conta dessa paixão deles dois, a vila onde ela morava foi destruída e ela acabou morrendo depois, né? E aí ele convida ela pra ser a rainha dos sonhos, do sonhar, e ela fala não, porque ela se sente culpada com o que aconteceu. E aí ele fala, o quê? Ah, então vá pro inferno. E aí foi mesmo. E aí ele meteu Meu ela no Deus, inferno cara. 10 mil anos. E aí convencem ele de que, tipo, não, talvez isso não tenha sido muito legal. Você não quer ir lá salvar ela? E aí ele fala, não, beleza, vou lá resgatar ela do Lucifer. E aí ele vai todo fragmentado lá, eu vou pra cima do Lucifer, agora se eu tive uma luta com ele, agora vai ter outra treta. E aí ele chega lá e o inferno tá vazio. E aí o Lucifer fala, então, pega a chave aí, mano. Tô saindo fora, fica à vontade aí. E aí, por conta dessa brecha, vários outros deuses, né, decidem que, não, agora nós temos que tomar conta do inferno. E aí vai desenvolvendo como é que o Sandman vai lidar com toda essa treta, né, de deuses tentando pegar o inferno pra ele, cada deus pegando o inferno pra ele, querendo o inferno pra si, ao mesmo tempo que ele tenta resgatar a Nada. E como a história vai se desenvolvendo é de uma maneira muito, muito especial que vai desembocar, né, mais pra frente num final de Sandman lindo. Mas, né, não vou falar muito mais, porque eu sei que tem gente que não leu. E vamos deixar essas surpresas pra segunda temporada. Muito bom saber disso, porque, cara, se tem uma coisa que faltou nessa temporada, na primeira temporada, foi mais Gwendoline Christie ali de Lucifer. Por favor. Né? Muito bom, cara. Puta, ela é demais. muito boa, ela ficou muito bom. boa. É um desses castings que... a série toda, não tem nenhum casting que você olha e você fala, não, isso aqui podia ter sido diferente. O cara que faz o Corinthians, também que fazia Narcos, caraca, como esse cara é bom, muito meu bom. Deus do céu, como ele é bom. Boyd Holbrook, né? Nossa, cara, como ele é bom. Então, é uma série que parabenizar o diretor de casting, ou diretora de casting, não sei quem fez a direção de casting, mas a pessoa que escolheu os atores está realmente de parabéns, pois fez um trabalho especial e singular. Você também pode gostar dele. Bom, e agora eu quero saber, Fábio, pra quem tá com aquele gostinho, porque esse é o difícil de série da Netflix, principalmente quando ela é muito boa, né? Porque a gente assiste loucamente, eu assisti em 2 dias o Sandman, e aí você fica com essa sensação aí de desolação, né, depois. E eu queria saber, pra quem tá nesse mesmo sentimento aí e quer dar uma amansada aí na vontade de assistir alguma coisa até a segunda temporada, o que você pode indicar na mesma pegada? Olha, eu não sei se acho que não é na mesma pegada, né, mas eu vou recomendar uma outra adaptação de um quadrinho clássico, né, que é uma continuação do quadrinho, que é a continuação de Watchmen da HBO. Eu era totalmente contra qualquer coisa feita com Watchmen, até porque o Alan Moore não queria, né, o roteirista da HQ. Ele não queria Alan Moore, ele não queria que o Watchmen fosse adaptada pra nada, né? Tanto teve o filme do Zack Snyder, que muitos gostam, eu não gosto muito, especialmente por causa do final, né? Porque o final da HQ brinca muito com o que é quadrinhos e tal. Então eu tava muito... Se eu tava receoso com o Sandman, eu tava o triplo de receoso com o Watchmen. Só que quando eu assisti e eu vi o caminho que a série pega, né? Tipo, de ser uma continuação, aí trata de temas como racismo, como a ascensão desses fanáticos pelo Trump nos Estados Unidos e tal. Então, todo esse fanatismo, toda essa questão foi muito bem abordada na série, né? Porque, enfim, a ideia da série era que se na HQ dos anos 80 ele fazia uma referência
todo o temor de uma guerra atômica entre Rússia e Estados Unidos. Agora a gente vai fazer... Qual que é o grande conflito hoje? São conflitos, né, envolvendo supremacistas, preconceito e tal. Então vamos por essa linha. E o Lindelof, que é o showrunner, foi muito feliz na escolha, fez uma série muito boa, tem episódios realmente especiais. Então, se você é fã também de quadrinhos muito bons, né, veja o Watchmen se você ainda não viu, porque vale muito a pena. É legal mesmo. E é muito bom também porque eles adaptaram, né, a história pós-quadrinhos ali, né? E, então eles só usaram o material de base mesmo para construir uma história completamente nova ali. É muito legal mesmo, vale muito a pena. Eu vou trazer uma aí que, inclusive, recentemente saiu a última temporada, a terceira, que eu acho que é uma série que ela não tem a grandeza de Sandman, nem de Watchmen aí, que é uma incrível série, assim, mas eu acho ela super divertida, cara, que é Lock and Key, né? Que é uma série, ela também é uma adaptação, e ela acompanha uma família, né, que é uma mãe e 3 irmãos. Eles estão passando por um trauma, né? Eles perderam um pai e tudo mais, e aí por conta disso eles são obrigados a ir morar numa mansão, meio que uma mansão, uma casa meio velha, assim, uma casa grande, mas super velha e tal, e eles ainda estão nesse lance de, né, cada irmão tá tentando lidar com o luto de uma certa forma e tudo mais, e eles acabam se mudando para essa casa, que era uma herança, né? Bem essa história de família que perde o pai e vai morar numa casa velha de herança, assim, você tem várias, né? Mas o legal de Lock and Key é que quando eles chegam nessa casa, eles descobrem que a casa tem várias chaves que cada uma tem um poder único, e elas desbloqueiam portas que levam para outras dimensões e outros lugares e tal, e você tem vários tipos de seres também interessados nessas chaves, assim. É uma série, cara, divertidinha, assim, não é nada, zero pretensiosa e tal, mas eu acho que ela é tão legal, assim, porque eu acho que esse é o ponto, né? É que o Sandman tem esse texto existencialista muito forte, assim, mas como eu te falei, uma das coisas que me chamou a atenção foi justamente essa visão, assim, dessa fábula meio sombria, assim, que eu acho muito legal, assim, e eu acho que o Lock and Key tem essa mesma vibe, assim, de ser uma história que ela tem alguns momentos ali um pouco mais sombrios e tudo mais, mas ela tem ainda esse elemento fantástico ali, bem fabuloso, assim, né, de portas e chaves que te levam para outros lugares e tal, e isso acaba também sendo transmitido um pouco também no visual da série. A terceira temporada acabou de sair na Netflix e é a última, né, então já tem a obra completa aí, para quem se interessar, vale a pena assistir, acho bem divertidinha, cara, uma boa série para você ver aí picadinha aos poucos, com família, com amigos e tal, é bem legal. Deixa na lista também, então. Já botem na lista, então, Lock and Key. É isso aí. Fábio, chegamos ao fim aqui do nosso podcast. Queria agradecer imensamente a sua participação. Como a gente estava falando aqui fora da gravação, a gente sempre grava com as entremigas, né, vocês todos separados, assim, a gente tem que fazer o episódio Vingadores ali, juntar todo mundo. Então, fica o convite para a gente fazer isso acontecer, mas também para você voltar outras vezes aí nos próximos episódios. Com certeza, é só chamar que a gente vem aqui falando de coisas boas, quando precisar de falar de coisas não tão boas a gente vem também, mas obrigado pelo convite, foi muito divertido falar sobre essa série que eu amei! É isso aí, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse episódio também, e bons sonhos, né? Bons sonhos!